Paz, amados, vamos dando sequência ao nosso curso, aula 2. Sejam todos bem-vindos, que Deus possa estar aí te acelerando na velocidade, na intensidade que você precisa. Vamos aí ao nosso primeiro slide. A aula de hoje é o líder servo, né? O líder servo. Na semana passada foi o líder curado, hoje é o líder servo. O fato é que Deus está levantando uma liderança que cuide das suas ovelhas com o mesmo espírito de Jesus Cristo, com o mesmo coração de Jesus, com a mesma sensibilidade de Jesus. Uau! Aí já estou aqui de volta. E nós precisamos fazer parte disso, né? Nós precisamos desenvolver essa sensibilidade do líder que foi Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, um líder para as nossas vidas. O primeiro texto que eu quero ler com você, preciso ser verdadeiro com você. Ao ler isso aqui me dá calafrios, me gela a espinha, né? Porque o fato é que Deus estabelecerá o líder servo sobre as suas ovelhas. Então, Ezequiel 34, o texto é uma bordoada. Eu te convido também a ler por completo o texto. Nós vamos ler aqui apenas alguns trechos. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor: ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se da lã, abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortalecem a fraca, não curam a doente, não curaram a doente, não enfaixaram a ferida, vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas, vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Agora vem o líder servo. Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus. E o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel 34, versículo 2 ao 4, depois eu vou para o 23 ao 24. O fato é que o Senhor estabelecerá o líder servo. Esse é o projeto de Deus. Deus faz referência aqui a Davi, né? Um pastor exemplar, né, do Velho Testamento, mas o fato também é que esse texto aponta para Cristo Jesus, aponta para o bom pastor, para o supremo sacerdote, né? Senhor Jesus Cristo, aquele que cuidará das ovelhas do Pai, né? Então, queridos, este é um fato. Deus estabelecerá a liderança serva, né? O líder servo, esse é o projeto de Deus, né? Então vamos aqui trabalhar um pouco esse conceito do líder servo, porque o fato é que na nossa sociedade o sistema, né, de liderança é fundamentado no poder. Então falar líder e servo parece ser algo antagônico, né? Não cabe na mesma frase a palavra líder e a palavra servo, não é? Alguém vai dizer assim, você precisa decidir, cara. Se você vai ser líder, obviamente você vai comandar, você não vai servir, né? Se você vai ser servo, obviamente você vai ser o cara que vai atender às ordens, né? E não vai vai servir, tá claro que vai servir, não tem como ser líder e servo ao mesmo tempo, né? O fato é que nós recebemos esse conceito, talvez venhamos a conhecer apenas esse conceito, não conhecemos outro conceito, apenas o conceito de uma liderança que lidera com base na autoridade, né? Como eu falei na semana passada, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E passamos a replicar esse modelo, né? Replicar no trabalho, replicar na família, replicar no ministério. Como eu não sou líder não sou
coaching de carreira, né? Eu vou me ater aqui à família e ao ministério. Mas para mim é fato, né? O modelo de liderança de Jesus é um modelo bem sucedido, seja ele aonde for, seja ele aplicado aonde for, na empresa, na família, na igreja, na rua, aonde for, né? É um modelo bem sucedido e é um modelo que deve ser estudado, e mais do que estudado, um modelo praticado. Vamos avançar aqui. Vamos para aqui. Líder servo. Jesus então vai lançar os fundamentos da liderança, do líder servo, e já sai rejeitando a liderança com base no poder. Então, ele parte da liderança, do modelo, do espírito de liderança existente, rejeita aquilo e estabelece a liderança por autoridade, com base no servir. Né? Um texto, um dos mais relevantes, são vários, né? A vida de Jesus foi marcada por esse espírito de servo, mas esse texto aqui é um texto muito bacana, vamos ler. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Olha que ousados, hein? O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. No texto de Mateus, né, Mateus contando essa mesma história, até a mãe dos caras vieram interceder por eles, se meter nessa conversa. Quando os outros 10, né, os discípulos, ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Né? Eu li o texto de Marcos, como está na tela aí. Os outros discípulos, eles ficaram indignados, não com a meninice, né, de Tiago e João, né? Eles ficaram indignados porque o modelo de liderança que eles conheceram com base na autoridade. Então eles ficaram chateados porque eles também buscavam proeminência e também queriam essa posição de poder a qual Tiago e João já estavam ali sorrateiramente, né, tentando abarcar, tentando conquistar. Né? Então, aqui fica muito claro, né, o modelo de liderança estabelecido até aquele momento. Né? E então Jesus começa a lançar os fundamentos, né, do líder servo. Vai lançar os fundamentos e Jesus os chamou. Em outra versão fala que Jesus os chamou para mais perto, né? Os chamou para intimidade, os chamou para trazer um ensino e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Opa! Né? Você lembra que até agora há pouco aí os garotos estavam tudo querendo poder, né? Mas não será assim entre vocês. Pelo contrário, e então o Senhor vai estabelecer os fundamentos da liderança servo, do líder servo, da liderança que serve. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Uau! Então, Jesus lança os fundamentos do líder servo, dessa liderança que serve, dessa liderança que o Senhor lá no texto de Ezequiel quer estabelecer sobre as ovelhas dele. Então, os fundamentos, eu já abordei parte disso na aula passada, primeiro, se esvazia do poder, assume voluntariamente. Irmão, fala comigo aqui, voluntariamente, é uma escolha, porque nesse ambiente as pessoas são livres. Lembre-se disso, falamos na aula passada também. Assume voluntariamente a posição de servo. E nesse modelo, o maior é o que serve. O maior serve o menor. Então, se você for aí estudando as falas de Jesus, os ensinos de Jesus, Jesus
amarra sempre, né, o conceito de liderança com o conceito de serviço, o conceito de grandeza com o conceito de humildade, né? Jesus faz esse equilíbrio, faz esse balanceamento muito bem feito, né? E esse e o líder servo tem isso muito claro, né? Os fundamentos da liderança que serve tem isso muito claro. Então, a lógica do reino de Deus, ela as coisas são de perna pro ar, né? Contesta, não tem nada a ver com a lógica da nossa sociedade, com a lógica secular, né? A lógica do reino de Deus, as coisas são diferentes. Então, dá uma pausa no vídeo aqui. Pausa aí. Vai lá e lê Mateus capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 16, para você entender o que eu vou falar aqui, né, em seguida. Se você não ler, você não vai entender. Vou te esperar, vai lá. Feito? Já leu? Voltou? Ou é espertinho? Você é espertinho, hein? Então vamos lá. Não leu, né? Vamos lá. Aqui, nessa passagem, você está vendo aí que teve aqueles trabalhadores que trabalharam bastante, teve uns caras que trabalharam 1 hora só, né? Chegaram no final da tarde, mas os últimos recebem a recompensa primeiro, não é assim? Então vai vendo a lógica do reino de Deus, cara. Não dá para raciocinar dentro da lógica natural, né? O valor da recompensa dos últimos é igual a dos primeiros, apesar de terem trabalhado menos. Então, o reino de Deus segue uma lógica diferente, né? E isso também tem a ver com a liderança. O líder servo, a liderança que serve, está dentro desse contexto da lógica do reino de Deus. Olha mais um texto aqui. Para aí, ó, dá uma pausa e vai lá e lê o Mateus 18, do versículo 1 ao versículo 3, para que você possa entender bem aí o que tá rolando, né? Olha lá, então é o seguinte, Jesus pega uma criança no colo e diz aos seus discípulos, se vocês se vocês não se tornarem como essa criança, vocês jamais entrarão no reino de Deus, né? Então a referência é uma criança, né? Então o menor é mais importante, o ingênuo é mais importante, o que se faz humilde é o mais importante. Então, a lógica do reino de Deus contesta em muito, né, a lógica natural e nós precisamos entender isso, né? Se não entendermos essa revolução da liderança, né? Se não entendermos essa lógica do reino de Deus, se não entendermos a liderança de Jesus, também não vamos entender o propósito de vida de Jesus. Se nós não entendermos o espírito da liderança de Jesus, nós não vamos entender o propósito de vida de Jesus e muito menos o nosso propósito como líderes em Deus, né? Nós vamos replicar uma baderna, né? Nós vamos replicar algo contrário, né, àquilo que o Senhor Jesus estabeleceu como modelo. Então veja que isso aconteceu na vida dos discípulos, né? Os discípulos esperavam um líder, esperavam um rei ao modelo de César. Essa era a referência. A referência é terrena. Então a expectativa, eu fiz um quadro aqui com expectativa, era de um rei vindo em grandeza, mas o Senhor Jesus veio à realidade como humilde. Eles esperavam alguém que fizesse uso do poder, né, do domínio, mas o Senhor Jesus veio servo, né? Eles esperavam que alguém viesse para dominar, para comandar, para dirigir, né, para oprimir mesmo, e o Senhor Jesus veio na liberdade. As pessoas são livres, né? Eles esperavam alguém que fosse capaz de matar para se impor, né? Afinal, lembre-se lá que o povo de Israel estava dominado pelos romanos. Então era importante que viesse um líder que tivesse sangue no olho, sangue nos olhos, como diz aqui, mais para o interior, não é? Mas como que vem? Jesus vem com a disposição
de morrer em favor de outros. Né? O texto bíblico fala aí, ó, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para servir, mas veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Uau! Né? Então, essa é uma revolução da liderança e nós precisamos ter esse entendimento. Senão, não vamos entender o propósito de vida de Jesus e às vezes também e não entenderemos também o nosso propósito como líderes deste reino estabelecido pelo Senhor. Então, a lógica do reino de Deus é o maior serve o menor. Então, aqui, queridos, vamos dar uma puxadinha para a história de Davi. Fica fácil entender o porquê Davi serviu Saul sem nunca conspirar contra ele. Sabe por quê? Porque Davi entendia a sua posição de ungido de Deus. Davi entendia quem era o maior naquela relação. Você entendeu? Davi logo entendeu quem era quem naquela relação. E na lógica do reino, o maior serve o menor. Então, Davi se pôs a servir Saul e, servindo Saul, honrava quem? A Deus, que estabeleceu Saul como rei. Entende? Então, Davi, ele viveu na prática esse texto aqui que a gente fala bastante na igreja. É isso aqui, ó. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, não para Saul, né? E não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa. É a Cristo, o Senhor, não Saul, que vocês estão servindo. Ó, esse merece um glória a Deus, fala a verdade. Os youtubers aí falam assim, merece um joinha. Não. Essa aqui merece um glória a Deus, cara. É a Cristo Senhor que você está servindo. Então, meu amado, se um dia você se deparar com um líder opressivo, com aquele jeitão de Saul, se apresse em se posicionar como Davi. Se apresse a identificar quem é o maior nessa relação, porque o maior é aquele que serve, é a Cristo que servimos e não as pessoas. É do Senhor que recebemos a nossa recompensa e não das pessoas. Entende? Então, a lógica do reino as coisas são de perna pro ar. As coisas são de perna pro ar e a gente precisa entender este espírito da liderança do reino de Deus. É isso aí. O maior serve o menor. Beleza? Vamos para o próximo slide aqui. Aqui é o seguinte, eu quero trazer uma explicação, um ensino para um ajuste de foco e correção de entendimentos equivocados. Então, o servir, queridos, não é se anular, né? Não é se anular. Às vezes parece assim até muito espiritual para alguns, né? Se anular, eu abri mão da minha vida, não é isso, não é esse o propósito de Deus. O texto de Filipenses 2:4 diz assim, ó, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, repare aqui, ó, o serviço cristão é não cuidar apenas de si, não é estar focado apenas em si, mas também cuidar dos outros. Entende? Então não é se anular, você vai continuar cuidando de você, né? E vai também cuidar dos outros. Esse é o desafio do líder servo, porque sejamos francos, a gente acorda de manhã, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? A nossa motivação, os nossos interesses estão em torno de nós mesmos. Então, o grande desafio é abrir espaço para que possamos também cuidar dos outros. Então, está aqui um primeiro ensino, né?
que é isso. O serviço cristão não se anular, é cuidar de si, mas também cuidar dos outros. Feito? Outra, né? Vai mais ou menos na mesma pegada, né? Servir não é se menosprezar. E às vezes, meu irmão, parece muito espiritual as pessoas se menosprezando, eu não, né? E se desvalorizam. Deixa eu te dizer, isso é uma falsa humildade, né? Essa falsa humildade, ela espera uma bajulação. Entende? A falsa humildade, a pessoa se menospreza, se desvaloriza na intenção de que eu e você, comovidos com essa, entre aspas, humildade, venhamos elogiá-la, venhamos ressaltar as suas habilidades. Então, o falso humilde, ele quer elogio. Se você concordar com ele e falar assim, é verdade, cara, você é ruim mesmo, ele fica magoado. Né? Porque tem uma distorção na identidade. Ele tem uma dificuldade de entender quem ele é. Então ele precisa dessa aprovação. E o recurso que usa é a falsa humildade. Então veja a atitude de Jesus. Olha isso. Vocês me chamam mestre e senhor. E olha como é que ele fala. Não, para com isso. Não é bem assim. Olha não. Olha o que Jesus fala. Vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu o sou. Então, queridos, isso aqui parte de uma identidade curada. Né? Então, antes de ser líder servo, precisa ser líder curado. Né? Graças a Deus que Deus nos deu nessa sequência. Não é? Então, servir não é se menosprezar, não é se desvalorizar, né? Pessoas que assumem esse caminho, isso não nos coloca, essa falsa humildade, esse desvalorizar, esse menosprezar, não nos coloca na posição de líder servo. Esse é um fato, precisa ficar bem, bem esclarecido isso, né? Vamos para um outro ajuste de foco aqui, né? O outro ajuste de foco é o seguinte: servir não é paternalismo. Vamos fazer uma definição bem nossa aqui do que é paternalismo. Né? Paternalismo, ele se manifesta na superproteção. É um nível de cuidado tão grande, mas tão grande, que inibe o crescimento, inibe a autonomia, inibe a iniciativa, inibe a individualidade. Né? Na verdade, cria-se uma pessoa completamente dependente. É a vida toda dependente. Né? E isso parte de uma estrutura. Né? Essa estrutura do paternalismo, né? Que a gente não pode confundir com o servir, é um servir tão caprichoso, tão especial, né? Que é doentio. Né? É de um sistema doente. Então parte de um líder com a identidade deformada. Né? Esse líder, ele precisa se sentir útil. Né? Ele não descansa, né? Porque ele precisa se sentir útil. Tem uma carência dentro dele. Né? Então ele super protege, ele bajula, ele faz de tudo, né? Às vezes se anula, se menospreza, né? Em favor de outras pessoas. Parece bonito isso, queridos, parece espiritual, mas não é, é doença. Por quê? Porque no íntimo essa pessoa ela tem uma ferida, né? Ela precisa ser demandada. As pessoas precisam estar demandando coisas a ela para que ela se sinta importante, para que ela se sinta útil. Né? Então, o sistema paternalista parte de um líder com esse perfil. E como é o liderado? O liderado também tem uma identidade deformada. Né? Ele não crê no seu potencial, ele não sabe do seu potencial, ele se acha incapaz, ele se acha incompetente. Então, ele é dependente. Ele tem que estar sempre sendo comandado, dirigido pelo líder. Né? Então, queridos, é um sistema doentio, onde um alimenta a ferida do outro.
né? O líder quer ser demandado, o outro não tem independência, então é isso aí. Fica uma estrutura que um alimenta a ferida do outro. Alguns liderados. E esse sistema, o fato é que esse sistema é um sistema muito comum, principalmente no ambiente de igreja. Né? Às vezes nos deparamos com esse tipo de liderado, né? E ele vem para um ambiente do líder servo, né? Que eu vou falar logo em seguida, e ele fica todo perdido. Ele fica todo perdido, porque nunca cultivou liberdade, nunca cultivou autonomia, né? Então, é fácil, sabe, queridos? Há uma tendência nas pessoas em assumir essa posição cômoda de ser comandado. Eles não querem assumir a responsabilidade de examinar todas as coisas e reter o que é bom. Então, eles gostam, eu costumo dizer que eles gostam, são pessoas que gostam de um guru, né? Ora por mim, fala com Deus em meu lugar, o que Deus tem para mim, revela o que Deus tem para mim. Meu amado, ora, vai buscar no Senhor, o Senhor quer falar com você. Então, são pessoas dependentes. A vida inteira dependentes. Precisa de cura e cura profunda, precisa de libertação, né? Para conseguir conviver num ambiente saudável, né? Então, um ambiente saudável parece muito inóspito para esse liderado que veio de um modelo paternalista. Então, servir não é paternalismo. Vamos ver Jesus aqui, é a passagem em que Jesus está lavando os pés dos seus discípulos. Então, queridos, isso aqui a gente tem que entender que não é um ato de humildade, de serviço do Senhor Jesus. Na verdade, é uma cerimônia que ilustrou toda a trajetória de Jesus, né? É uma cerimônia que ilustrou o estilo de vida de um líder servo, né? Vamos ler o texto aqui, ó. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que fiz? Olha isso. Ele fez com um propósito. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Entende, queridos? O servir, ele tem um propósito. Não tem esse propósito de super proteger, de criar um dependente, não. O servir tem um propósito de estabelecer um modelo, treinar para servir outros e gerar autonomia. Vocês entenderam o que eu fiz? Eu dei o exemplo. Agora vocês façam com outros igualzinho eu fiz. Então é isso. Estabelece um modelo, treina e libera autonomia. Libera para fazer igual. Entende? Então, não pode se confundir, né, o servir com o paternalismo, porque sai do saudável e vai para o doente, vai para um modelo doente. Vamos para mais um ajuste de foco. Ajuste de foco aqui é o seguinte: quem ama, serve. Quanto mais amamos o Senhor, mais servimos aos irmãos. É isso. Se ama, serve, né? Quem ama, trabalha a serviço do Senhor. Se eu amo o Senhor, eu amo também os propósitos, a obra do Senhor. Então, essa passagem aqui é a passagem que Jesus restaura Pedro, após Pedro ter negado Jesus, né? Jesus pergunta 3 vezes a ele, e as 3 vezes o Senhor fala também acerca do serviço. Então, eu vou ler só um, depois você pode ler lá, mas 3 vezes o Senhor faz a mesma pergunta e faz o mesmo pedido, tá? Ó, novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Então, Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, você me ama? Né? E Pedro: sim, Jesus, eu gosto de você. A resposta é essa, tá? Depois você pode fazer um estudo acerca disso.
E Jesus retruca: então pastorei as minhas ovelhas. Então é isso, queridos. Quem ama, serve. Quem ama o Senhor, serve. Quem ama, trabalha. Quem ama, se dedica. Quem ama, se doa. Se doa em favor de outros. Né? Então, vivemos um tempo onde as pessoas estão muito focadas em si. Né? Ah, eu amo o Senhor. Que bom. Esse amar o Senhor tem uma manifestação. E uma delas é servir. Talvez a principal delas. Tá certo? Vamos seguir o próximo slide. Então, queridos, eu quero apresentar aqui para vocês as recompensas do servir. Primeiro que eu preciso te dizer que é o seguinte: não somos caçadores de recompensas. Servimos porque amamos ao Senhor. A nossa motivação não está na recompensa. Nós servimos porque amamos o Senhor. Olha o texto aqui de 1 Coríntios, o capítulo 16, 14, fala assim: façam tudo com amor. Essa é a nossa motivação. Fazemos porque somos devedores. Afinal, o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos serviu primeiro, e nós entendemos o que Ele fez conosco, nós entendemos o gesto de amor que Ele praticou para com as nossas vidas, e nós então estamos aquilo que recebemos, estamos também fazendo a outros, doando a outros, servindo a outros. A nossa motivação é o amor, ponto final. Mas em Deus, todo o trabalho é recompensado. Nós não estamos de olho nas recompensas, mas é fato que em Deus todo o trabalho é recompensado. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Seja sempre dedicado à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Em outras versões fala não é vão, não é sem recompensa. Cabe um glória a Deus aí, hein? A nossa motivação, praticamos e fazemos por amor, por termos sido abençoados por um amor que não merecíamos. Mas no Senhor, o nosso trabalho não fica sem recompensa. Olha que bacana, olha que bacana. Então, eu vou apresentar para vocês aqui vou apresentar três recompensas do servir. A primeira delas é autoridade, que Deus concede autoridade. Servindo, né? Eu falei na aula passada, o servir nos dá autoridade. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem o quê? Autoridade, e não como os mestres da lei, que ministravam com base no poder. Eu mando e vocês obedecem. Eu mando, faz o que eu mando e não o que eu faço. Não é? Então, Jesus ministrava com autoridade e as multidões reconheceram essa autoridade dada por Deus na vida de Jesus. Então, o grande lance aqui tá aqui, queridos. Como líderes, chamamos e servimos a todos. E lideramos aqueles que escolheram servir ao nosso lado. Então a gente serve todo mundo, mas liderar é só aqueles que nos dá a permissão, né? Nos dá a liberdade de conduzi-los, de direcioná-los, de exortá-los, de encorajá-los, de inspirá-los. Então, uma das primeiras recompensas do servir, autoridade. O Senhor concede autoridade. Vamos para outra. Autoridade. Faltou uma aqui. Puxa vida, faltou um slide aqui. Um dos mais importantes. Puxa vida. Vamos falar da promoção. Depois eu vou falar o slide 2 que está faltando aí.
Promoção é a recompensa do servir. Quem nos promove é Deus. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, queridos, a recompensa do servir é a promoção que vem de Deus. É Deus quem promove. Nós servimos ao Senhor e Deus promove. Então, a gente não fica buscando, como diz a irmã que pregou lá na igreja, não é? A gente não fica buscando o tapinha nas costas, né? E se você está recebendo algum tapinha nas costas, preciso te dizer, não se iluda com isso, porque a promoção verdadeira vem do Senhor. O Senhor recompensa aquele que serve. Esse é o grande lance. Esse é o grande lance. O Senhor recompensa aquele que serve. Então, eu vou aqui para o último slide. Está aqui escrito felicidade. Né? Se você pegar a passagem que Jesus está lavando os pés dos discípulos, e ele fala, olha, vocês estão vendo, eu sendo mestre e Senhor, estou lavando os pés de vocês. Vocês entenderam o que eu fiz? Bom, agora, se vocês fizerem como fiz, felizes serão. Então o texto fala assim, felizes serão se praticarem. Felizes serão se vocês fizerem, se vocês servirem. Então, queridos, há uma felicidade, há um derramar da presença de Deus, da alegria do céu, né? Sobre aqueles que servem. Há um derramar da alegria do céu sobre aqueles que decidiram voluntariamente servir. Então, leia lá o texto, né? Eu vou dar um tempo para eles. Eu queria fazer um negócio bem alinhado aqui, mas eu vou ler direito, vou ler direitinho com você aqui. O texto de João 13. Jesus já lavou os pés e tal, ele fala no versículo 17, ele diz assim, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Então, queridos, a alegria celestial está no servir. Muitas vezes, né, muitos líderes não são felizes na sua vida ministerial, né, porque não entendem o princípio do líder servo. Não entendem e não praticam. Então, eles vivem na ótica do poder, esperando ser servido. E como isso muitas vezes não ocorre, eles acabam se chateando, se aborrecendo. Mas felizes serão se praticarem. Então, o líder servo, ele tem uma bênção do céu. A felicidade que vem de Deus. Não se sabe explicar, mas vive uma felicidade que vem do Senhor. Então, queridos, Deus abençoe vocês, que possamos nos encontrar aí na próxima aula e cada vez mais assimilarmos a liderança de Cristo Jesus, um líder curado e um líder que serve. Um líder que serve tem autoridade, um líder que serve goza de alegria celestial, um líder que serve tem a promoção do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Não corremos atrás de recompensas, mas em Deus vai fazer o quê? Ele abençoa. Então, fica na paz do Senhor. Quinta-feira faremos a nossa aula prática. Então você assiste o vídeo, medita, lê os versículos, pausa, vai lá, lê os versículos certinho, lê esse texto aqui que eu passei reto aí de João 13:17, do felizes serão, bem-aventurados serão, né? Outras versões. Medita nisso e na quinta-feira faremos uma aula presencial, onde a gente vai então pôr em prática, vamos orar, vamos buscar discernir algo mais, ter uma revelação maior, mais detalhada acerca desse líder servo Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe e fique na paz.